Olá, queridos, eu sou o pastor Dolavan e esse é o podcast educacional Discípulo Eu. O tema do episódio de hoje é Deixando a Velha Vida. E os objetivos de aprendizagem são apresentar o conflito entre a natureza humana e o espírito, destacando a importância de se deixar guiar pelo Espírito Santo. Compreender que os desejos da natureza humana fazem parte da velha vida e que, com a ajuda de Deus, é possível organizar a nova vida de forma a agradá-lo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz removeu a culpa da humanidade e, pela fé nele, somos perdoados de todo pecado. Nascemos de novo e o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Nesse momento, percebemos o conflito entre a natureza humana e o Espírito e a importância de nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, pois os desejos da natureza humana fazem parte da velha vida. Com a ajuda de Deus, é possível organizar a nova vida, de forma a agradá-lo. As Escrituras afirmam: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Precisamos honrar a Deus através de nossa maneira de viver, mesmo quando os desejos da natureza humana tentam prevalecer. É preciso deixar que o Espírito Santo nos guie. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O conflito entre o Espírito e a natureza humana é constante, exigindo de nós vigilância, em especial com relação aos nossos pensamentos. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Mudar nossa maneira de pensar pode ser um desafio, mas é capaz de gerar uma transformação significativa em nossa vida. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. As Escrituras nos convidam a abandonar os hábitos e costumes da velha vida. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a reconhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Deixar os comportamentos incompatíveis com a vida no reino de Deus é uma condição para desfrutarmos dos benefícios da nova vida. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros.
imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Antes de conhecer a Cristo, uma pessoa pode se cercar de amizades que incentivam comportamentos destrutivos, como fofocas, ciúmes, intrigas, participar de festas regadas a álcool, drogas e consumir conteúdos imorais, como filmes e músicas que promovem a violência e a promiscuidade. Seus relacionamentos românticos podem ser baseados em interesses egoístas e na atração física, ignorando aspectos importantes, como respeito e comprometimento emocional. Comprometida com a fé cristã, esta mesma pessoa tem a oportunidade de organizar a sua vida de forma a desfrutar da vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Busca amizades que edificam espiritualmente, participa de estudos bíblicos e grupos de oração e dedica tempo de qualidade a Deus, à sua família e ao cuidado da saúde, priorizando atividades que promovem o bem-estar físico e emocional. Também ressignifica seus relacionamentos ao priorizar a intimidade emocional e o amor incondicional e começa a administrar suas finanças de maneira sábia, apoiando a família e os necessitados. Esse processo de transformação reflete a nova vida em Cristo, onde cada área da vida é realinhada aos valores cristãos. A boa notícia é que o Espírito Santo nos auxilia nessa transformação. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Deus conhece as intenções do coração e, apesar dos desafios, Ele nos ajuda. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Abandonar a velha vida e seus maus hábitos é um desafio para todos os cristãos. Organizar a vida de maneira a agradar a Deus pode exigir tempos diferentes para cada pessoa. Que possamos manter firme o desejo de honrar a Deus e confiar que tudo cooperará para o nosso bem. Como salmista, podemos orar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E caso venhamos falhar durante o caminho, lembremos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Convido você para o momento de oração. Querido Deus, reconheço que existem muitas coisas para serem organizadas em minha vida. Abandonar maus hábitos e costumes relacionados à velha vida é um grande desafio. Peço que Teu Espírito Santo me ajude nessa caminhada. Comprometo-me a não desistir. Oro em nome de Jesus. Amém. Vamos praticar? Reserve um momento para examinar sua própria jornada com Cristo. Identificar os hábitos e atitudes
que ainda fazem parte da velha vida e precisam ser deixados para trás. Pergunte a si mesmo quais comportamentos como raiva, egoísmo, imoralidade ou vícios ainda estão presentes e que impactam negativamente sua caminhada com Cristo. Pense também em relações tóxicas ou influências que precisam ser eliminadas ou reestruturadas, buscando alinhar sua vida aos valores do reino de Deus. Com essas reflexões, crie um plano prático para abandonar esses comportamentos e organizar a sua vida de forma a agradar a Deus. Defina passos claros, como evitar ambientes que incentivam pecados, substituir maus hábitos por ações edificantes e buscar amizades que fortaleçam a sua fé. Revisite seu plano regularmente e ore para que Deus continue guiando suas decisões e transformando sua mente e seu coração. Eu sou o pastor Dolavan e esse é o podcast educacional Discípulo Eu.